O clima entre nós. Olá, caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast O Clima Entre Nós. A atmosfera se movimenta continuamente, mas às vezes parece que se repete. Quando analisam dezenas de anos de medições da pressão, do vento, da temperatura do ar de uma determinada região do globo, os pesquisadores da atmosfera encontram certos padrões, um conjunto de características da atmosfera que se repete de tempos em tempos. Esse tempo pode ser de dias, de semanas, de anos, de décadas. O avanço de estudos matemáticos e computacionais, da tecnologia de satélites e a grande quantidade de medições que se acumularam da atmosfera global desde o começo do século XX, permitiu que os pesquisadores em meteorologia descobrissem relações especiais entre a pressão, a temperatura e o vento de diferentes regiões do planeta, que hoje permitem fazer previsões cada vez mais precisas e a longo prazo. São as teleconexões, um fascinante campo de estudo da meteorologia e que evolui cada vez mais para ajudar a prever o clima e o tempo. Uma dessas teleconexões é a oscilação antártica, que é mais conhecida entre os cientistas como modo anular sul. Essas variações periódicas que acontecem na região entre a Antártica e as latitudes médias, aproximadamente 45 graus sul, têm tudo a ver com o que acontece com o tempo e o clima no Brasil e na América do Sul. Ela comanda o caminho das frentes frias, por exemplo, que são fundamentais para ajudar a formar as áreas de chuva sobre o Brasil, que trazem o ar frio, que de tempos em tempos, para aliviar o calorão. Para entender o que é o modo anular sul ou a oscilação antártica, o podcast O Clima Entre Nós conversa agora com Fernanda Vasconcelos. Ela é meteorologista, formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é professora e pesquisadora na UFRJ. E um dos seus focos de estudo é justamente o modo anular sul. Seja muito bem-vinda, Fernanda Vasconcelos, e muito obrigada por sua disponibilidade. Obrigada a todos, obrigada a vocês pelo convite para falar sobre um tema da qual eu sou completamente apaixonada. Ai, maravilha! Olha, Fernanda, você sabe que esse tema, a oscilação antártica, o modo anular sul, é um pedido já antigo de alguns ouvintes do podcast O Clima Entre Nós. Então, está aí para aqueles que tanto queriam, Afinal, o que é o modo anular sul? Bom, essa é a primeira questão, Fernanda. O que é mais correto da gente falar? Oscilação antártica ou modo anular sul? E tem outra coisinha, hein? Muita gente vai achar estranho ler as siglas AAO como sendo a abreviatura da oscilação antártica, e aí fica perguntando, mas o que quer dizer o segundo A? E a abreviação de modo anular sul, que é SAM? Então vamos lá, começa explicando essas coisinhas para a gente. Vamos por partes. Primeiramente, você falou da questão do SAM influenciar na passagem das frentes frias e tal. Tem um outro sistema meteorológico muito importante que o SAM tem um impacto significativo, que é as ACAS, A fase positiva da oscilação antártica, do modo anular sul, ela favorece a formação, a intensificação, a permanência das ACAS, umas ACAS com mais quantidade de chuvas, e a fase negativa atua na forma oposta aí. Então, não só nas frentes, mas em outros sistemas que atuam aqui no Brasil, que são muito importantes, a oscilação antártica também interfere. Agora, respondendo a sua pergunta sobre oscilação antártica, AO e SAM. Na realidade, a oscilação antártica, os dois termos estão corretos, oscilação antártica e modo anular sul. Os cientistas preferem usar o termo modo anular sul por duas razões. Primeiro, que a oscilação antártica dá uma impressão meio dúbia, parece que a gente está falando de uma coisa que acontece somente sobre a Antártica, quando, na realidade, a oscilação antártica ela é uma espécie de gangorra, de massa entre a Antártica e as latitudes médias, ali em torno de 45 graus sul. Ou seja, na fase positiva da oscilação antártica, a gente tem um aumento da massa nas latitudes médias e uma diminuição, como se fosse uma gangorra mesmo, uma diminuição na região polar, como se fosse uma gangorra mesmo.
Na fase negativa, a gente tem o contrário, é uma diminuição da massa nas latitudes médias e um aumento da massa nas latitudes altas. O que a gente tem que lembrar, eu acho que é legal comentar, Fernanda, que a gente não está falando assim só de um pedaço, a gente está falando, na verdade, de uma região toda no entorno, né, do globo. No entorno dos 45 e lá exatamente da Antártica, né? Então exatamente. A gente precisa ter uma visão assim como se você estiver olhando de cima, né, o continente antártico, né, e imaginar que traça aí mais ou menos esse círculo de latitude 45 graus sul. Então a gente tem uma grande área no qual essas variações todas relacionadas com a Antártica vão ter influência, né? Isso. Não é só na América do Sul, digamos, né? Não, ela vai. A oscilação antártica ela influencia o hemisfério sul todo, não só aqui na América do Sul, não só no Brasil, mas no hemisfério sul todo. Existem vários estudos mostrando influência na Austrália, em vários outros lugares. E aí o que acontece? Quando a gente fala oscilação antártica, dá realmente essa impressão que é uma coisa só na Antártica, quando a gente. Não, é exatamente essa gangorra entre as latitudes médias e a Antártica. Aí, o modo anular veio de um termo de dois pesquisadores, Thomson e Wallace, lá nos anos 2000, porque existe uma correspondente da oscilação antártica no hemisfério norte, que é a oscilação ártica. E elas têm estruturas, processos de formações similares. Então, esses pesquisadores publicaram um estudo comparando as duas, mostrando a estrutura das duas, e eles foram os primeiros a dar o termo modos anulares. Então, ficou o modo anular sul, para sua correspondente no hemisfério sul, a oscilação antártica, e modo anular norte para a do hemisfério norte, que era conhecida como oscilação ártica. Então, a partir daí, cada vez mais, os pesquisadores usam mais esse termo, modo anular, do que o termo oscilação ártica, oscilação antártica. E aí vem exatamente a explicação do AAO, porque o AAO vem de Arctic Oscillation, e aí o AAO vem de Antarctic Oscillation, do nome em inglês, do termo em inglês. Como o AO foi o primeiro a ser estudado assim, né, era o AO, Arctic Oscillation, quando eles começaram a estudar o Antarctic Oscillation, eles inseriram mais um A aí. E o SUN também é por causa do termo inglês, modo anular sul, Southern Annular Mode. Então, por isso, essas siglas, elas vêm do inglês. Tá certo. Então, bom, agora vocês já sabem, né, de onde é que veio a AAO, porque na verdade, primeiro oscilação ártica e depois a oscilação antártica. O que é a oscilação antártica? Né? Então, explica pra gente o que é, e assim, e queria que você contasse também um pouco como e quando essa teleconexão foi descoberta, se teve algum evento especial que motivou essa descoberta. Bom, como eu havia falado, né, a oscilação antártica é exatamente essa gangorra de massa que acontece entre as latitudes médias e altas, e essa diferença, essa gangorra de massa, ela vai alterar toda a circulação no hemisfério sul, vai alterar o posicionamento dos jatos, e aí com isso o deslocamento das frentes, a atuação de zacas e vários outros fenômenos, porque exatamente ela está alterando essa parte de circulação aí nas latitudes médias e altas. O uso da oscilação antártica no operacional é muito recente, né? Em poucos anos para cá é que a gente tem visto as pessoas olharem mais o sinal, o índice da oscilação antártica para a previsão, principalmente o pessoal que está de olho na previsão estendida, mensal, subsazonal, aquela faixa, né, entre previsão de tempo e previsão climática, que é onde a oscilação antártica pode ajudar bastante na qualidade das previsões. Mas os estudos sobre a oscilação antártica já vêm desde do final da década de 90, início dos anos 2000, foram os primeiros ali, né, como eu falei, Thomson e Wallace em 2000 fez essa criação do modo anular norte, modo anular sul, porque estudou essa comparação, mas os focos sempre eram maiores para a correspondente do hemisfério norte. Eu acho que a partir dos anos 2010, a gente teve um boom assim, de estudos focados especificamente para a oscilação antártica. Agora, uma curiosidade, a gente teve um pesquisador chamado Walker, que nas décadas de 20 e 30, né, com tão poucos dados que existiam naquela época,
ele conseguiu, se não descobrir, mas encontrar indícios da maior parte dos padrões de teleconexões que conhecemos hoje. Nossa, ele foi assim, o pioneiro, né, nos estudos de padrões de teleconexões. E o Walker, em 1928, ele achou uma relação oposta entre a pressão numa estação no Chile e a pressão numa estação na Antártica. Ele ainda não tinha, naquela época, não tinha como ter, né, a ideia da dimensão, né, que pega todo o cinturão, né, daquelas latitudes, toda a Antártica, mas ele lá em 1928 olhou, olha, tem alguma coisa aí de relação aqui entre o Chile e a Antártica, entre as latitudes médias e a Antártica. E aí precisou-se de várias décadas, né, com o advento dos satélites, dos bancos de dados mais extensos, das reanálises, que aí no final da década de 90 começou-se realmente a identificar o padrão, como a gente enxerga ele mesmo, da oscilação antártica. Mas ele lá atrás já, né, avisou, olha, tem alguma coisa aqui. Né? Ele, inclusive, encontrou vários padrões que a gente conhece hoje, ou indícios desses padrões, usando técnicas de correlações e tal, com pouquíssimos dados que eram disponíveis naquela época. Tá, Fernanda, mas assim, o que você apontaria, por exemplo, como motivo para que nós hoje estejamos usando mais, né, essa ferramenta? Eu digo isso porque é o seguinte, embora eu não seja especificamente da área de previsão climática, eu estou em constante contato com os meus colegas, até porque eu faço essa ponte, né, muitas vezes com o público leigo, com jornalista, por exemplo, né, e é recente esse uso frequente, dessa ferramenta de olhar, né, de analisar as previsões de 15 dias mensais, né, conjuntamente com os sinais da oscilação antártica, né? Por exemplo, há uns 10 anos a gente não fazia isso. A gente não tinha esse uso, né? E hoje, assim, já é uma coisa corrente, frequente no meio de quem faz previsão climática. Por que você acha que eu estou errada nessa minha impressão? É isso mesmo? Não, eu também tenho essa impressão e eu posso te dar duas razões para esse tipo de interesse. Foi o próprio interesse nessa escala entre tempo e clima, essa escala aí subsazonal, mensal, acima dos 15, entre os 15 dias e a escala climática. Cada vez maior, tá cada vez maior o interesse nessa área, porque essa escala é extremamente importante para setores chaves, né, como a agricultura, a parte energética, que nós estamos aí com os grandes problemas hídricos aí. Então, essa é uma mesmo, né? Aplicabilidade, o interesse de você olhar para essa escala aumentou muito nos últimos anos. E com isso, aumentou-se também os estudos, as ferramentas que você pode utilizar para melhorar essa escala, que é uma escala bastante complicada, né, de se entender, de se prever. E a outra também é a questão de você, com o passar das décadas, né, as melhorias da previsão de tempo possibilitou a gente começar a olhar essa escala estendida, né, de 15 dias, 20 dias, que era uma coisa que, né, há 20 anos atrás, você fazia previsão ali de 5 dias e depois só olhava indícios de 3 meses lá na previsão climática. Você não tinha ferramental, você não tinha tecnologia, evoluções dos modelos, dos computadores para fazer esse tipo de coisa. Para então, refinar o meio do caminho, né? Exatamente. Aí, refinando o meio do caminho, mais o interesse, né, da população para esse meio do caminho, para setores energéticos, de agricultura, começou a possibilitar de você, olha, não, mas o que a gente pode ver, além do modelo, o que a gente pode ver para esse período? Não, olha, os padrões de teleconexões têm uma influência grande aí. E aí entra a oscilação antártica, que é um excelente padrão para se olhar para quem tem interesse nessa escala. Agora eu vou puxar para a Fernanda, a professora que está lá na sala de aula, né, para os aluninhos que nunca ouviram falar da oscilação antártica, estão começando agora, né, e ela vai ter que explicar, tá? Bom, afinal das contas, o que é
o modo anular sul? Como é que funciona? Nós estamos falando de pressão, de vento, de variação de temperatura. Como é que funciona o modo anular sul e as suas consequências, né? Na realidade, a gente está falando de todas essas variáveis que você disse aí. Lembra que eu falei da questão da gangorra de massa? Sim. Então, essa gangorra de massa ela vai influenciar diretamente na pressão. Né? Onde você vai ter mais massa, você vai aumentar a pressão nessa região. Onde você vai ter menos massa, você vai diminuir a pressão nessa região. E se você cria essa diferença de massa de pressão, você vai criar diferenças nos ventos. Certo? Sim. E essas quantidades maiores de massa, né, essa pressão mais alta, por exemplo, vai gerar um aumento de temperatura naquela região. Vamos pensar na fase positiva da oscilação antártica. Você tem um aumento de massa nas latitudes, né, médias, ali em torno de 45. Esse aumento de massa está aumentando a pressão, está aumentando a temperatura. Explica agora como é que funciona o modo anular sul, né? Nós estamos falando que de variação de pressão, de vento, de temperatura. Como é que funciona a coisa? Na realidade, é uma variação de todas essas variáveis meteorológicas aí. Vamos pensar de forma prática, né? A fase positiva da oscilação antártica. A gente falou que é essa gangorra de massa, né? Entre ali, vamos dizer, a Patagônia e a Argentina. O que acontece? Na região ali da Patagônia Argentina, a gente tem um aumento da quantidade de massa na fase positiva, você aumenta a pressão naquela região, você aumenta a temperatura naquela região. Na Antártica, você tem uma diminuição da massa, então você tem uma diminuição da pressão naquela região, uma diminuição da temperatura naquela região. E exatamente essa diferença entre pressão e temperatura que vai acontecer nessas faixas, né, entre as latitudes ali da região da Antártica e as latitudes ali da Patagônia, vai influenciar nos movimentos dos ventos, né, vai influenciar no posicionamento dos jatos de altos níveis, por exemplo. E aí, com tudo isso, vai modificar o caminho das passagens das frentes, por exemplo, vai modificar os processos que vão gerar a formação das acas. Então, essa situação que acontece lá entre a Patagônia e a Antártica vai acabar meio que... O impacto dela vai acabar se propagando e influenciando toda a América do Sul. E não só a América do Sul, a gente está dando exemplo ali entre Patagônia e Antártica, mas todas essas latitudes onde fica localizada a Patagônia, então vai influenciar, por exemplo, a Austrália também, e por aí vai. Tá, mas aí então como é que funciona? Por exemplo, vamos pensar assim, numa previsão de frentes frias que estão aí, que devem avançar aí um determinado mês pela América do Sul, né? E aí você tem, digamos assim, então você está com uma pressão mais alta na Patagônia em relação à Antártica, né? E aí você está nessa fase positiva do modo anular, né? Tá. O que isso implica, por exemplo, no jato polar, na posição da frente fria, na intensidade da frente fria? Como é que a gente analisa isso aí? Né? Tá vindo uma frente fria, mas vamos ver como é que está lá a oscilação antártica. Tá, vamos por partes, né? Os jatos de altos níveis, né? A gente está pensando na corrente de jatos de altos níveis. Ela tende a ficar mais ao sul, na fase positiva, procurando aquela região de pressões mais baixas, e ela tende a ficar mais ao norte do que sua posição normal, quando ela está na fase negativa, porque aí na fase negativa, a região ali da Patagônia e tal fica com pressão mais baixa, então ela tende aí, essa corrente de jatos tende a se deslocar um pouco mais para norte. E aí, ela vai interferir exatamente nos caminhos que a frente vai fazer. Tem um estudo que eu publiquei ano passado, e eu vou falar daqui a pouquinho da relação do El Niño com a oscilação antártica, mas a gente fez exatamente esse estudo comparando o El Niño, as fases do El Niño, a oscilação antártica e as frequências de frente. E o que a gente viu é exatamente assim, na fase negativa da oscilação antártica, juntamente com o El Niño,
as frentes elas têm uma maior frequência sobre o continente, ou seja, elas tendem a seguir mais o caminho continental. Quando a gente tem a fase positiva da oscilação antártica junto com a laninha, você vê a maior frequência sobre o Oceano Atlântico, ou seja, é como se ela tivesse um caminho mais marítimo e não mais continental. Olha, ou seja, tem essa mudança no direcionamento, se ela vai mais continental e aí com isso atingir mais, né, as regiões, ou se ela vai mais oceânica e aí atingir menos o continente. Nossa, mas isso é interessantíssimo, porque veja só, a hora que você tem frentes frias mais continentais, por exemplo, você vai ter uma entrada maior de ar seco de origem polar em cima do continente. Isso é um complicador, porque isso acaba secando a atmosfera lá em cima, né? Esfriando a atmosfera, né, por dentro do Brasil, e aí isso acaba minando parte da chuva ali no norte da Argentina, no Paraguai, né? A hora que você começa a esfriar ali, você já não começa a ter tanta profusão, por exemplo, né, de formação de alguma instabilidade. A chance, por exemplo, de você ter esse ar frio e parando lá em Rondônia, no Acre. E aí, quando você começa a jogar essas frentes mais para o oceano, nossa, aí você começa a ter, inclusive, uma profusão maior até de formação daquelas baixas pressões ali na costa sul do Brasil, né? Muda completamente o impacto disso, né, nas condições de tempo em cima do Brasil. Como é que normalmente você trabalha com esse tipo de variação? Então, a oscilação antártica, na realidade, ela varia em várias escalas, porque, na realidade, ela sofre influência de outros padrões de teleconexões. Por exemplo, o El Niño Oscilação Sul, que é um padrão na escala interanual. E a gente tem, por exemplo, outros padrões de escala interanual, como a oscilação quase bienal, e até de escalas interdecadais que também vão influenciar. Então, quando você olha a série temporal da oscilação antártica, tem meses que varia dentro do mês, tipo, começou positivo, no meio do mês fica negativo, no final do mês volta a ficar positivo, ou seja, na variação ali de escala de semana, e tem vezes que fica meses seguidos com fase positiva, que foi o que aconteceu, por exemplo, no final do ano passado, tipo de setembro até mais ou menos maio, junho desse ano, eu não lembro exatamente quando a gente teve uma mudança, que a gente ficou, quando você olhava a média mensal, estava positivo o índice de setembro até agora, mas por quê? Estávamos em... Um ano quase, sem grandes mudanças? Sem grandes mudanças. Você ia fazer a média, você até tinha alguma variação, mas quando você olhava a média mensal, estava sempre positivo. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Mas a gente teve duas coisas aí. Uma, a laninha, que estava acontecendo. E aí a gente já sabe que quando a gente tem El Niño, favorece uma maior frequência de fase negativa da oscilação. A gente tem laninha, favorece uma maior frequência de fase positiva da oscilação antártica. Então, isso favoreceu a gente ter persistente essa fase positiva. E a outra é a oscilação quase bienal, que acontece na estratosfera tropical, que a fase leste dela favorece, a fase oeste dela favorece a formação positiva. A gente tinha esses dois fenômenos influenciando, e aí com isso a gente teve meses seguidos com ela positiva. Agora ela já está variando na escala aí de semana de novo. Ou seja, nós tivemos fenômenos de escala anual, né? Ou seja, uma escala muito maior do que a escala do modo anular, né? Isso, puxando sobrepondo ao modo anular. É muito interessante porque assim a gente vê como, de fato, a gente consegue analisar a atmosfera em muitos períodos, em muitos tempos diferentes, né? Muitas ondas diferentes, e cada uma tem realmente o seu período. E é uma coisa fantástica quando a gente consegue, consegue descobrir, né, esses modos, essas periodicidades
É uma coisa muito fantástica. A evolução, as pessoas não têm ideia, né? Quer dizer, como essas coisas evoluíram e como a gente hoje, se a gente consegue fazer o que a gente faz hoje em termos de previsão de tempo e clima, né, se deve a estudos, né, cada vez maiores e mais detalhados dessas relações que às vezes a gente acha que parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Na verdade, está tudo conectado. Nós é que ainda não conseguimos achar todas as correlações, né? Exatamente. No final, o sinal da oscilação antártica vai ser um somatório da influência desses padrões todos. Por isso que a gente tem variações, às vezes, de semana e às vezes fica o mesmo sinal meses seguidos. E isso a gente vale também para o tempo, né, para o clima numa região. A influência do clima naquela região, a variabilidade do clima naquela região vai ser resultado da soma de todos esses padrões de diversas escalas, desde as escalas ali da oscilação antártica, que pode estar variando nas semanas ali, padrões anuais, interanuais, como, por exemplo, o El Niño, até padrões interdecadais. A gente vai ter um somatório de tudo isso influenciando o clima de uma região. Hoje em dia, realmente, assim, não basta mais você analisar a climatologia essa, não. A gente cada vez mais precisa olhar para uma climatologia em função de El Niño, uma climatologia em função de La Niña, né? Quer dizer, como é que essas condições climáticas, as variações climáticas acontecem diante desses fenômenos de escala global. Né? É o que a gente chama de variabilidade climática, né? Você olhar a variação em relação à climatologia que é causada por todos esses padrões. Não é uma coisa única, realmente, né? Não. Mas Fernanda, então fala um pouquinho assim em relação ao que você falou de El Niño com La Niña, né? Porque são fenômenos muito maiores do que a oscilação antártica, né? E assim, e como é que cada um desses fenômenos interfere nessa oscilação? Como eu falei, a gente viu que porque o El Niño e a La Niña, ele fica meses ali atuando, né, quando eles ocorrem. A gente tem meses ali atuando o El Niño, episódio de El Niño, meses atuando o episódio de La Niña. Durante esses períodos, isso vai favorecer a formação de determinadas fases da oscilação antártica. Não significa que todo o tempo vai ser exatamente aquela fase, mas quando você olhar a frequência, vai ter muito mais. Então, por exemplo, em anos de El Niño, a gente vai ver que vai favorecer ter muito mais fases negativas da oscilação antártica. Pouquíssimas vezes você vai ter fases positivas, mais vezes você vai ter fases negativas durante aquele período do El Niño. Na La Niña, que foi o que aconteceu agora, ele vai favorecer a formação de fases positivas da oscilação antártica. Então, a gente viu uma frequência muito maior de fases positivas da oscilação antártica. E aí traz um monte de consequência. Apesar do efeito da oscilação antártica mudar, não ser exatamente oposto entre fase positiva e negativa aqui na América do Sul, e também variar de mês para mês, isso acontece com o El Niño também, com todos os padrões, mas, de uma forma geral, as regiões mais afetadas pela oscilação antártica é a parte de sul, pensar no Brasil, né? Sul do Brasil, parte das regiões sudeste e centro-oeste. E aí, de uma forma geral, o que a gente vê, por exemplo, na temperatura, a gente teve uma persistência de fases positivas, né? Então, isso acaba gerando, nessa parte aqui do sul do Brasil, né, uma diminuição da temperatura, por exemplo. E a gente também tem, por exemplo, nas fases positivas, vamos pensar, uma diminuição da chuva naquela parte sul ali, aquela região que a gente chama de sudeste da América do Sul, né, que pega o norte da Argentina, sul do Brasil, você acaba tendo uma diminuição de chuvas nessa região. E isso acontece por causa da La Niña, que costuma diminuir chuvas nessa região, e por causa da fase positiva da oscilação antártica. O acoplamento das duas coisas. O acoplamento das duas coisas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, nós podemos entender com esse acoplamento ou uma fase positiva da oscilação antártica como um facilitador de avanço de massas frias em cima da América do Sul? Sim, assim, a gente já sabe que a
o El Niño, a Laninha, influencia no posicionamento do jato. O posicionamento do jato tem tudo a ver com esse avanço das frentes. E a gente sabe que a oscilação também influencia nesse posicionamento dos jatos e, por consequência, nas passagens de frente. Então, elas duas atuando juntas, a gente tem a oscilação antártica também quando tem ângulo neutro de El Niño. Ela não acontece só quando tem El Niño. Mas quando tem as duas coisas atuando juntas, aí essas coisas, esses resultados são amplificados. Por um acaso, nós tivemos essa tendência aí, esse acoplamento nas diversas ondas de frio de julho deste ano? Sim, na realidade, esse mês de julho foi muito interessante. Em julho ficou frio na região sudeste, apesar da fase negativa. Foi uma onda atrás da outra. Mas outro padrão influenciou, entendeu? Na realidade, o SAN negativo com a QBO de leste gera esse frio. Apesar do SAN negativo normalmente não ter aumento de temperatura, quando a gente está analisando o SAN sozinho, ele combinado com a QBO traz resfriamento. Para a gente terminar, o que já se sabe hoje, o que seria a influência de aquecimento global ou oceânico sobre a oscilação antártica, o modo anular sul? Então, o que a gente tem observado, a oscilação antártica ela é bastante influenciada tanto pela diminuição do ozônio quanto pelo aumento do gás carbônico. E o que a gente tem observado, assim, não é projeções futuras, isso é o que a gente tem visto nas últimas décadas, é uma tendência cada vez mais para a fase positiva do SAN. Inclusive, o SAN é um dos poucos padrões de teleconexões em que essa tendência ela é clara e significativa. Então, a gente tem cada vez mais ficando com índices cada vez mais altos, ou seja, uma tendência cada vez mais para a fase positiva. E as projeções futuras reforçam que essa tendência vai continuar, né, nas próximas décadas, ficando cada vez mais com uma fase positiva, tendendo cada vez mais para uma fase positiva. Olha só, extremamente interessante, né? Bom, olha, Fernanda, eu achei extremamente instrutiva os seus comentários, essa conversa com você foi muito legal e eu espero, caro ouvinte, que você, que tanto queria saber aí sobre o que é, afinal, a oscilação antártica, o modo anular sul, também tenha aprendido um pouco. O podcast O Clima Entre Nós tem essa função, esse é um assunto um pouquinho complicado, mas a Fernanda é bastante didática, eu acho que você deve ter conseguido entender bastante coisa. O que é uma coisa muito incrível é que cada vez a gente sabe cada vez mais, né, que a atmosfera ela é feita de muitas ondas, de muitos padrões. Ela se repete, sim, não exatamente igual, quase igual, mas é que nós é que não conhecemos todos esses padrões, né? Então, é o estudo cada vez maior, né? E essas medições todas que a gente faz que nos permite cada dia conhecer melhor esses padrões e o que isso influencia a nossa vida, influencia na previsão do tempo e do clima. Então, são essas coisas, e isso, claro, tem influência direta na nossa vida aqui nesse planeta. Caro ouvinte, eu espero que você tenha, então, se deliciado, gostado dessa nossa entrevista. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima.